É isso aqui que a gente chama, na prática da vida, de altos e baixos. Feliz e triste. O fundamento, a causa, é a consciência. É esses flertes, esses níveis de consciência do qual você transita e te afetam internamente e se expressam externamente. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida, em letra maiúscula, né, era a realidade de meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governavam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu corpo humano. É um estado de percepção de consciência, onde potencialmente ele existe em todos nós, né? Jesus conseguiu acessar isso e ele traz o conhecimento para que nós também o façamos, cada um no seu grau, para elevar dessa condição de consciência medíocre que nós vivemos. Desejei-me mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem e ao retornar ao contato com meus assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado da consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. Então você veja, você tem um estado de consciência onde você vive cegamente numa dimensão que é essa dimensão terrena, a dimensão dos teus sentidos, a dimensão daquilo que você come, dos teus desejos do eu que vão te beneficiar, das rejeições do eu, daquilo que vão te impedir daquelas projeções da tua busca mundana, dessa corrida da vida. Você tem a tua dimensão do espírito, do teu ser, da tua consciência fundamental, que é a base dessa própria vida que você está buscando lá fora e que ela está dentro de você. Ela é apenas uma imagem espelho e isso não é possível reconhecer, não é possível descobrir sem um conhecimento verdadeiro, como o das cartas, o único. À medida que você caminha nesse caminho verdadeiro espiritual que as cartas te trazem, você começa a flertar com essas duas dimensões, onde você percebe, primeiro intelectualmente, depois no decorrer do teu caminho das suas purificações, através das purificações divinas que vão penetrando na tua psique, na tua mente, no teu cérebro, que vão te revelando esse fundamento da vida, essa outra dimensão, que é a base, né, do que o teu corpo está vivendo aqui. E você começa a viver em duas dimensões, talvez flertando inicialmente com essa dimensão espiritual e aí se expandindo ao longo da jornada, ao longo do processo. Cada um tem um passo mais acelerado ou um passo mais lento, não importa, cada um à sua maneira.
E aí numa condição dessa aqui, onde ele se torna em consciência totalmente nessa dimensão espiritual, né? E as vê separadamente. A consciência humana pode receber a inspiração do Pai Consciência Universal, mas a inspiração que você recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro. E, portanto, os próprios processos mentais, lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Isso aqui sempre vai existir em graus. Inicialmente é muito distorcida, depois talvez seja abrandado. Ele dá o exemplo num outro texto, que não está aqui nas cartas, talvez seja publicado aí em português no próximo livro aí que a editora está preparando, que fala que é como a consciência divina fosse a água e a consciência humana fosse o mingau. Então, essa água cristalina, essa água que vem da fonte, ela é misturada ao mingau, que são a nossa programação mental, e ela é diluída e aquilo distorce, né? Ela se mistura e aí você não sabe aonde está a água pura e onde está o mingau que já estava, mas ela se mistura, né? Então ela é inevitavelmente distorcida em algum grau ou num grau muito distorcido. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. É aqui num outro estado de percepção, né? Onde essa mente, essas crenças, essa programação mental está completamente dissipada, completamente purificada. Então, é translúcida, né? Essa luz que penetra a mente. Ela sai do outro lado exatamente como é lá dentro. Esse é um estado de o que realmente é, e não daquilo que a gente acha que é, né? Que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana, o que se acredita que a existência é. Aqui eu falei algo que achei que não estava aqui e acabou aparecendo. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Então você entende que esse milagre é uma palavra que diz daquilo que nós não estamos acostumados a ver e que a gente acredita que é impossível. Mas é apenas uma reverberação do estado da consciência. Antes de continuar com esta narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo que há no universo é um estado de consciência particular, individualizada, tornada visível. No universo, tá? Tive que descer do meu atual estado de consciência de amor universal para experimentar de novo a minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Então ele está dizendo aqui, né, que o capítulo da vida terrena dele foi cravado na história humana, né? E isso jamais poderá ser apagado da consciência individual e coletiva, ainda que seja distorcida, né? Mas aqui ele está tentando trazer essa autobiografia fidedigna. Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Se deixar para trás, né, que é? Veja, o nosso apego, ele é tão generalizado, ele compõe tantos aspectos. Ele compõe o aspecto emocional da nossa família, dos entes queridos, das pessoas que nos rodeiam. Ele tem o aspecto corporal, de você estar pegado a um corpo, de você acreditar que é a própria mente, de você se confundir com os seus pensamentos, com os teus sentimentos, com a tua cultura, com o teu estado social, com o teu status quo, né? Teu estado de permanência.
coisas, esse eu e meu, que em geral não conseguimos desatrelar e temos dificuldade para fazê-lo, porque estamos tentando fazer intelectualmente, e isso seria uma dissipação a partir de um estado de consciência, de um aprofundamento naquilo que é. E a gente está disposto a deixar para trás. À medida que a gente se apega, o nosso sofrimento aumenta. Esse sofrimento interno. O medo aumenta, né? O medo de morrer aumenta. O medo de perder aumenta. O medo de não ser mais reconhecido perante os outros aumenta. Isso é tudo apego. Isso é tudo uma ilusão. Isso é tudo uma condição de proteção dos impulsos de ligação e rejeição, que são Portanto, quando morri na cruz, fui libertado, fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me da luz, que é amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina, que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era, uma nova fase, uma fase nova da existência individualizada na Terra. Quando Jesus, o que dá a entender que Jesus traz que ele experimentava dessa condição fundamental de consciência espiritual do ser dele, mas ele transitava entre elas, né? E quando ele passa para isso que ele já tem vislumbres, para isso que ele já tem um entendimento profundo, ele abandona a outra. Ele abandona a condição humana dele e tudo que a permeia. Então realmente ele adentra naquela condição da qual ele experimentava, mas ainda enclausurado numa condição humana. Talvez você compreenda o que quero dizer com o desconforto deste empreendimento. Se tentar recordar-se de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que tal acontecimento se deu. Por isso que é uma linha muito tênue, a linha da consciência, porque não há uma conquista no sentido de você experimentar um nível de consciência elevado e não cair. É um autoequilíbrio que você vai desenvolvendo, né? É um fio da navalha. É muito difícil você se manter nesse equilíbrio, porque existem muitas condições externas que te inclinam, elas não obrigam, mas elas inclinam, elas te afetam, e esse equilíbrio é como se você fosse caminhar naquelas fitas, não sei como chama isso, naquelas fitas que o pessoal faz aí, e no começo você mal consegue se equilibrar. E depois, à medida que você vai tendo mais prática, que você vai treinando isso, você vai ganhando esse equilíbrio. Você não pode dizer que um vento externo não te afeta, uma pessoa te empurrando não te afeta. Enfim, há condições externas que exigem de você um maior equilíbrio. E assim é a nossa consciência. A gente vai aprendendo a fazer isso em solitude, sozinho, vai aprendendo a fazer isso com circunstâncias externas te afetando, te pressionando, e é preciso transcender todas elas. A gente começa num processo isolado ali, de você se afastar para buscar esse equilíbrio, essa serenidade, experimentá-lo, e depois conseguir fazer isso numa condição de barulho externo. Isso é muito difícil. E quando a gente sucumbe a determinados acontecimentos que te geraram dor emocional, você vê que parece que você volta naquela condição. Então, por isso a gente não pode ser muito empático consigo mesmo, muito empático com os acontecimentos da vida. Eles têm que ficar para trás.
O que é real é o estado de consciência que você está nesse momento. Isso é a realidade. E a partir disso, trabalhar em si mesmo, com a vontade própria, chamando essa vontade divina para te ajudar em todos os momentos, meditando para que essa purificação aconteça gradativamente e invisivelmente e imperceptivelmente, e a tua personalidade vai dissipando. Esses impulsos vão cedendo e dando espaço àquilo que é a expressão do teu próprio ser. Não é tarefa fácil, mas é possível, é possível. A gente conversava no grupo lá sobre iluminação, né? Se você pensa, a iluminação ela é tratada às vezes de maneira equivocada, porque ela é tratada como um absoluto. E você não pode pensar em duas cores, numa paleta de cores. Você tem que pensar que a iluminação ela já está acontecendo. E como que você percebe isso? Olhe para a tua personalidade de alguns meses atrás, eu não sei há quanto tempo você está nesse caminho, de alguns anos atrás, talvez de décadas atrás, e perceba como era a tua personalidade. O que você tem que resgatar dela e o que você se livrou dela. Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho psicológico que eu faço, que eu me recordo de uma alegria que eu tinha na minha infância, genuína. E eu sinto saudade dela. Ela não aconteceu ainda, mas eu tenho convicção que ela está em mim. Mas é preciso que haja uma integridade absoluta do meu ser, que haja uma purificação de todo esse lixo de programação mental que aconteceu durante toda a minha vida, para que isso venha à tona, para que isso seja expressado. De outro modo, coisas que eu me arrependo e que eu enxergo, que eu tinha vergonha dessa personalidade e que não está mais aqui. E que eu me livrei disso, de apegos, de projeções, de críticas, e que em algum grau ela permanece, mas que num grau grande ela foi dissipada. Então, se você olhar nessa paleta de cores, nesses graus de purificação, a purificação ela existe, ela é real, ela está acontecendo, ainda que você projete uma iluminação absoluta. E aí você vai falar, eu quero ser iluminado, mas o que é isso? Eu quero ser iluminado. Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você a vontade de chorar, o que mais ou menos aconteceu aqui, talvez. Eu me recordei de algo inato da minha infância, com saudade, com reminiscência, e ela vem à tona. Isso é nossa consciência. É as nossas experiências, é tudo aquilo que a gente absorve. Não é só a parte intelectual, ela está numa superfície ainda. A gente lê, mas a gente precisa vivenciar. Não estou dizendo que a leitura aqui ela é fenomenal, ela é fantástica, ela é um caminho, mas ela não é o conhecimento em si. Elas são placas que te direcionam. A consciência é a vivência, é você absorver, é você viver aquilo do qual o teu intelecto enxergou, acessou. Aí vira consciência, aí absorve, aí é eterno, aí é conhecimento de fato. Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver aquele momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar das pessoas porque sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar mais uma vez as vibrações
e as formas da consciência inferior que você criou no momento inicial do seu sofrimento. É um replay, né? É um replay real, né? Como se estivesse acontecendo agora. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Perceba que a energia é o fundamento, a consciência é o fundamento energético da nossa vida. É ela que sustenta a nossa vida externa, essa vida que você experimenta aqui. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá que uma depressão se inicia, ou ao menos uma queda de otimismo que sentia anteriormente. Estou explicando um fato da existência. É isso aqui que a gente chama, na prática da vida, de altos e baixos. Feliz e triste. O fundamento, a causa, é a consciência. É esses flertes, esses níveis de consciência do qual você transita e te afetam internamente e se expressam externamente. Num nível mais polarizado, uma depressão. Num outro nível, uma iluminação. Eu peguei os extremos aqui, né? Ainda que eles estejam muito distantes, como o céu está do inferno. Seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para outro, também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e da aparência. E por que é muito doloroso nesse caminho espiritual porque você experimenta muito esses níveis de altos e baixos. Você está galgando, você está subindo degraus, você vai subindo na escala da tua consciência, então você está experimentando níveis cada vez mais altos e os baixos cada vez menos baixos, mas eles ainda existem, né? Desde que você não tropece fortemente e desça lá, pode acontecer, desça lá onde você começou, mas você já vai saber o caminho de volta. Esse é o alento. Então, quando você começa a experimentar esses níveis de frequência, vou colocar na prática. Sempre que eu estudo as cartas de Cristo, eu faço aqui, faço em grupo, faço individualmente. Eu sinto isso. Eu sinto a minha energia aumentar, a minha vitalidade, o meu otimismo, as minhas inspirações, a minha criatividade. Eu sinto tudo isso. E, eventualmente, a queda deles. Isso é muito doloroso. Isso é muito desgastante. E então o que acontece? Você quer permanecer num nível de frequência alto e quer descer cada vez menos lá. E então você, em outras palavras, você quer se sujar menos. E aí você começa a perceber o que faz com que você perca essa energia. Que você desça esses degraus de consciência. E aí você não vai mais experimentá-los, né? Porque você já viu que quando você desce lá, seja quando você tenta ser empático com alguma pessoa e é tristemente bloqueado, seja quando você mesmo cede a impulsos de maus hábitos, de rivalizações, de brigas, de discussões, que tudo isso nos afeta, né? A gente vive num âmbito eletromagnético, tudo é bumerangue. Você taca no outro e recebe novamente, normalmente com juros, com uma força motora de retorno mais forte. E então você começa, de fato, pisar em ovos. Ao descer do meu estado de consciência para voltar a entrar nas condições de meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. É a empatia dele, né? Embora ele ainda fale que a empatia vai te arrastar e que
você não deve fazê-lo, veja, não é simpatia. Simpatia comportamental. Existem consciências humanas, personalidades simpáticas, mas muito pouco empáticas. Porque a simpatia ela gera um pseudo-benefício. Né? A empatia não, a empatia é compaixão mesmo. Ela te afeta, mas às vezes a gente vai lá e, por amor, a gente vai lá e tenta trazer o outro, tenta erguê-lo, assim como ele faz com a gente. Está fazendo. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma de minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional, histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Aqui ele está dizendo, exemplificando de uma maneira extrema, né, o que pode acontecer. Isto está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Aqui já vai vir a cultura religiosa, né? Como ela traz essa consciência densa, né? Quando todos se colocam numa data para reviver, né? Uma pseudo-gratidão, enfim. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri e isso foi para mim uma libertação maravilhosa. Ao mesmo tempo que no âmbito físico ele foi assassinado, né? No âmbito espiritual ele estava livre daquela condição terrena, onde todos nós estamos experimentando. É uma experiência, é uma escola, ela tem um objetivo, ela tem um porquê, ela é maravilhosa em muitos sentidos e ela é dolorida em outros, pela nossa incompreensão e a nossa ignorância espiritual. Estamos aqui para nos aprofundar no conhecimento que gradualmente vai nos libertar dessa condição ignorante de dor. Já é tempo em que as pessoas acordem de seu longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é e a verdade a respeito de minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência, traumático e contaminado. Este estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Ou seja, totalmente desnecessário. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem, né? Na persona de Jesus, assim como nós somos personagens. Há um ser oculto, enterrado dentro desse personagem. Como nas palavras de Cristo, a alma está enterrada no ego. Através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo à nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras, né? Tem que estar no momento. Que abandonem esta prática de recordar minha morte e exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma. Inacreditavelmente, a gente está na quaresma. Tudo aquilo que permeia e que coincide com o que eu estou fazendo, para mim eu estou dizendo, tá? É muito assustador. E é muito revelador. E é o que me motiva, é o que me dá força, é o que me dá energia. Hoje eu tive uma noite que eu estava pensando em desistir.
eu estava pensando em abandonar esse trabalho. Sei lá, isso aqui que eu faço. Talvez eu já tive outras vezes, mas foi a mais forte de todas. Eu nunca representei aqui, jamais vou fazê-lo, de representar um personagem. Eu tento expressar, eu expresso aquilo que eu estou sentindo no momento e é totalmente sincero. E eu estou com questões pessoais para serem resolvidas, que estão conflitos, talvez, novas fases que estão por vir e que necessitam do meu foco, mas é isso aqui que me dá sustento. É a minha consciência que me sustenta nesse processo. E às vezes a gente se perde nisso, a gente acha que focando no externo resolve. O externo, o equilíbrio externo é uma reverberação do equilíbrio interno. A consciência é a própria vida. O nosso corpo, as nossas relações externas, seja em qual aspecto for, elas se sustentam na nossa consciência. Portanto, é internamente que o trabalho tem que ser feito. E eu pensei em desistir, realmente. Inclusive de fazê-lo hoje. Mas eu fui meditar antes de fazer isso e a inspiração, como sempre, vem. Não faça, Paulo. Não acredite na imagem. Não acredite no reflexo. Você não é o reflexo. O reflexo está derretendo. E você está olhando a imagem no espelho e está achando que é você. Não, ela está derretendo. E ela precisa derreter para que o teu ser renasça. E eu fiz um pacto que eu vou ler essas 9 cartas publicamente, como eu faço aqui no vídeo. Todos os textos complementares e talvez outros que virão. E aí eu paro, se for o caso. Por isso peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem esta prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Cristo viveu em 40 dias. Talvez nós vivamos em 40 anos, em 40 vidas, não sei. Mas esse é o meu processo, esse é o teu processo. E a gente tem que se ater a ele. Obrigado.